Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 60, que diz: Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Bom, queridos, chegamos no último verso desse longo capítulo, capítulo 7. Longo, porque é dedicado à história do primeiro mártir da história cristã, o mártir chamado Estevão, diácono da igreja de Jerusalém. E chega aqui o momento em que ele falece, em que ele parte para o Senhor. Mas, novamente, ao longo de todo esse capítulo, Estevão nos deixou lições maravilhosas, e ele finda com uma lição mais maravilhosa ainda. Duas, na verdade. Amanhã devo falar sobre a segunda. A primeira é isso que ele faz ao orar. Ele ora a Deus, sendo apedrejado, que é uma das mortes mais violentas, mais ultrajantes, vergonhosas, e pela mão da multidão. Né? É que as pessoas não param, às vezes, para imaginar como são as coisas. Imagine você ser apedrejado. É uma morte terrível. E Estevão, no meio de tanta dor, que não é uma morte imediata, tomando pedras por todo o corpo, ele faz essa oração, ele se ajoelha e pede a Deus, como se fosse o último pedido da vida. Imagine você, qual seria o seu último pedido quando você estivesse partindo? Olha o último pedido de Estevão no leito de morte, né? Não no leito de um hospital ou da cama, mas no leito da terra em que estava sendo apedrejado. Ele ora a Deus: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. Em outras traduções, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Estevão estava orando a Deus para que Deus simplesmente não levasse qualquer tipo de punição ou de cobrança para aquelas pessoas por aquele pecado. E como isso aqui, quer dizer, é a definição de um cristão. Isso aqui é cristão. As pessoas falam cristão que levanta a mão. Tudo muito lindo, queridos. Isso pode ser até uma etapa inicial ou algo marcante na vida da pessoa. Mas isso aqui é que define o caráter de um cristão. É isso aqui é o nosso alvo. É isso aqui que nós temos que chegar a isso. Porque talvez 99% dos cristãos, se morressem dessa forma, ou até muito mais leve que isso aqui, orariam a Deus, sim, mas orariam dizendo: Deus, puna esses miseráveis. Deus não vai deixar essas pessoas impunes. As pessoas falam isso sem estar sendo alvo de determinada atitude violenta. As pessoas falam numa tranquilidade e falando isso num tom de piedade, num tom de cristianismo, de evangelho. Deus não vai deixar essas pessoas impunes. Ainda fala assim com aquele risinho, quase sentindo prazer de saber que Deus vai, teoricamente, pesar a mão sobre aquelas pessoas. A pessoa sente um prazer mórbido de pensar que aquela pessoa vai colher o que está plantando, vai sofrer as consequências. Quando um papel de um cristão verdadeiro, de um discípulo de Estevão, de um discípulo de Jesus, é orar: Pai, não lhes imputes esse pecado. Pai, ajuda essas pessoas a enxergar a torpeza das suas atitudes. Pai, leva-os ao arrependimento. Porque o que Estevão está fazendo aqui é o que Jesus fez na cruz. Essa oração de Estevão é muito similar à de Jesus na cruz. Tanto a do verso anterior que nós lemos, em que Estevão diz: Senhor, recebe o meu espírito, que é a mesma que Jesus diz: Pai, eu entrego em tuas mãos o meu espírito, a mesma. E agora, de novo, Estevão se mostrando um verdadeiro discípulo de Cristo, porque Jesus havia orado na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, queridos, isso é cristianismo, é isso que nós precisamos aprender. E é algo realmente que precisamos aprender, porque não é algo simplório. E por isso que a gente precisa da palavra de Deus, precisa mergulhar na presença dele, precisamos nos inspirar nele. As pessoas se inspiram em todo mundo, mesmo sendo cristãos. Se inspiram num coach, se inspiram
em alguma pessoa do YouTube, mas não se inspiram em Cristo nessa atitude aqui. Pessoas se inspirando em políticos, os mais diversos, de todas as correntes, mas não se inspiram em Cristo, que diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ou de Estevão: Pai, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Querido, se essa é a atitude do seu coração, você está com Deus habitando poderosamente na sua vida. Se não, você precisa aprender muito e mergulhar em Cristo. Porque Jesus ensinou isso desde o início. Essa é a mensagem do Evangelho. É o que o Espírito quer produzir no nosso coração. É o que Jesus falou lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Vocês ouviram o que foi dito pelos antepassados. Amem o que vos amam e odeiem os seus inimigos. Mas eis que eu vos digo. Então Jesus rompe com tradições religiosas as mais diversas e diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Isso é cristianismo. Então você tem que parar e pensar: é isso que você quer? Você quer o Evangelho? Jesus falou isso. Antes de uma pessoa tomar uma decisão, ela tem que parar e pensar se quer isso ou não quer. Pare e pense. Você quer amar os seus inimigos? Isso é seguir Cristo. Isso é negar-se a si mesmo. As pessoas acham que negar a si mesmo é parar de assistir um determinado futebol na TV ou uma novela. Não. Negar-se a si mesmo é isso aqui, meu irmão. Não é essas bobeiras, tolices da religião que não colaboram para nada na vida humana. A menos programas muito torpes, né? Estou falando de coisas normais que às vezes a religião implica. Isso aqui é negar-se a si mesmo. Amem o seu inimigo. Precisa ou não precisa se negar para fazer isso? Precisa. Porque a natureza humana quer vingança, quer que aquela pessoa sofra, a gente quer ver aquela pessoa que é nossa inimiga sofrer. Não, queridos, o verdadeiro discípulo de Cristo ama os seus inimigos. Ama. O que é amar? É falar: nossa, como eu gosto daquela pessoa, como ele é simpático, olha, eu vou enchê-la de abraços e beijos. Não, isso não é amar, queridos. Há uma diferença entre amar e gostar. Você gosta das pessoas que são bondosas, simpáticas, interessantes, divertidas. Agora, amar é desejar o bem. Isso é o primeiro ponto do amar, é desejar o bem. Então você deseja que aquela pessoa seja feliz, você deseja que aquela pessoa encontre paz, que se encontre com Cristo, que se arrependa. Amem os seus inimigos. E continua. E orem por aqueles que vos perseguem. Então essa é a nossa missão. Ore por essas pessoas. Ore como Estevão orou, como Jesus orou. E Jesus diz: orem pelos que vos perseguem, para que vos torneis, olha só, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Todo mundo diz: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Tudo bem, mas o que Jesus está dizendo aqui? Se você amar o seu inimigo e orar por aqueles que vos perseguem, aí você se torna filho do vosso Pai celeste. Por quê? Porque aí você se torna semelhante a Ele. Jesus continua. Por quê? Por que nós devemos fazer isso? Porque o Pai que está nos céus faz nascer o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. As pessoas acham que Deus só abençoa aquele que o segue, aquele que o serve, o bondoso. Não, Deus está abençoando imensamente o planeta inteiro, todo mundo. Ele é bondade. As ações de Deus são de bondade e misericórdia para com todos. Ele pode abençoar ainda mais aqueles que seguem o caminho da vida, o caminho da paz. E até esse próprio caminho da vida, esse próprio caminho da paz, já vai gerar frutos que beneficiam essa pessoa. Mas Deus, Ele quer sempre fazer nascer sol sobre maus e bons e chuva sobre justos e injustos. E aí Jesus continua: porque se você amar aqueles que te amam, que recompensa você vai ter? Até os publicanos, até os corruptos fazem isso. Amar quem te ama? O que isso tem de mais, meu irmão? E os cristãos são assim hoje, eles amam quem ama eles. Isso está errado, não pode ser só isso, senão até o corrupto, o mafioso ama também quem ama eles. Jesus continua: e se vocês saudardes, cumprimentardes apenas os vossos irmãos na fé, o que vocês fazem de mal? Até os gentios, até os pagãos fazem o mesmo.
Então, olha o que estamos colocando, queridos. Basicamente, os cristãos hoje em dia não têm diferença nenhuma com os pagãos, com os ateus, com pessoas de outras religiões. Não tem diferença nenhuma. Porque não amam os inimigos, não oram pelos que perseguem. Não é a mesma coisa? Jesus nos coloca um caminho acima, maior, mais bonito. Temos que orar por aqueles que nos perseguem e amar essas pessoas. E eu vou finalizar aqui com Romanos 12, em que o apóstolo Paulo destrincha tudo isso. Eu vou basicamente ler, já pelo avançado aqui do tempo. Romanos 12, o apóstolo Paulo diz: abençoai, né? Orar, você ora abençoando. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Porque é notório que você vê, às vezes, no YouTube, líderes de grandes igrejas amaldiçoando pessoa X ou pessoa Y. Está escrito, meus irmãos, abençoai os que vos perseguem. E ele ainda repete, abençoai e não amaldiçoeis. E ele fala mais à frente, a ninguém torneis mal por mal. Se for possível, no que depender de vós, tende paz com todos. Antes, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então a maioria dos cristãos fazem assim. A pessoa está até fazendo bem. Vai aqui, faz coisas boas, mas até ser atacado. Quando é atacado, aí ele responde o mal com o mal. E se ele responde o mal com o mal, quem venceu, irmãos? O mal, né? O mal, você vê como até o diabo consegue transformar a atitude do cristão, porque basta o diabo influenciar uma pessoa, ou sem influência que seja, uma pessoa faz o mal para um cristão, o cristão vai responder o mal. Então o diabo, a hora que ele quer, ele produz, faz você como de uma marionete, ele faz você fazer o mal. Olha como é fácil para o diabo fazer isso. Basta ele usar qualquer pessoa para te atacar, te ofender, te humilhar. Porque aí você vai explodir. Aí você vai falar palavrões. Aí você vai agir de maneira feia. Agora, olhe a atitude de Estevão. A gente tem que vencer o mal com o bem. Por que nós estamos falando na vida de Estevão 2000 anos depois? Porque ele venceu o mal com o bem. Estevão não foi apenas um mártir, não apenas morreu testemunhando de Cristo. Ele testemunhou com palavras até a morte e com atitudes. E isso transformou uma pessoa, impactou uma pessoa que estava assistindo aquela cena. Saulo de Tarso, que viria a se tornar o apóstolo Paulo. Então seja exemplo, queridos, não apenas em palavras sim, testemunhe, fale de Cristo, mas principalmente com atitudes. Como São Francisco dizia, pregue a Cristo o tempo todo. E se for necessário, use palavras. Ou seja, porque a sua pregação é a sua atitude. Palavras é o de menos, você usa de vez em quando. A sua principal pregação é a sua vida. É o que você faz, é você vencer o mal com o bem, é você amar os seus inimigos, é você orar por aqueles que vos perseguem. Isso transforma o mundo. O difícil é encontrar pessoas que queiram ser instrumentos de Deus para isso. Que Deus encontre em você um novo Estevão, um discípulo de Cristo. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.